Shabbat Shalom para você, um bom dia. Estamos começando mais um encontro com o Criador, um encontro entre irmãos também, mesmo à distância, mas convictos de que estamos aqui reunidos em espírito, em verdade, e estamos buscando a presença do Criador. Nossas boas-vindas aos irmãos conectados aí, irmãs. O Criador abençoe a vida de vocês grandiosamente. E todos que vão assistir esse vídeo por curiosidade ou por simplesmente o intuito de aprender. Esse é um tema muito delicado, mas nós vamos dar a devida atenção e a explicação satisfatória para esse entendimento, o bem e o mal. Desvendando a dualidade do Criador. O que é isso? Nós vamos já explicar para você, mas vamos começar com uma oração. Feche seus olhos. Eterno Criador dos céus e da terra, Pai de todos, Yahuwah, o Eterno, te damos graças pela vida, pela saúde, pelas boas condições em que nos encontramos para ouvir a tua verdade. Nos ajude a entender os mistérios da vida e a entender aquilo também que não pode ser compreendido e aceitar. Pedimos o teu perdão pelos nossos pecados e aí a tua bênção sobre todos os lares, a restauração, libertação, cura e transformação. Em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador. Assim seja. Queridos, nós estamos entrando nesse assunto, e não interprete mal o título, porque, na verdade, nós vamos buscar entender se há uma dualidade no Criador. Bem, o mal, a origem do pecado, quem é o inimigo? Será que o homem pode evoluir por si mesmo? Será que existe um conhecimento especial que pode desenvolver os homens a partir desse conhecimento? E como entender as religiões que surgem, os movimentos que estão surgindo cada vez mais, preconizando esse lado místico, esse lado oculto. E desde já eu queria dizer para você que nesse canal nós estamos aqui para trazer a verdadeira luz, a verdade verdadeira e absoluta que está no íntimo do Criador e que se acha revelada por meio de evidências incontestáveis, por meio de um firmamento no qual nós podemos nos fundamentar e podemos ter certeza de que realmente encontramos a verdade. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Primeiro, se o Criador é tão bom, se Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, totalmente bondade e amor, por que que existe tanto sofrimento no mundo? Por que muitas pessoas fazem essa pergunta? Elas questionam por que que Deus permite que tantas desgraças aconteçam no mundo? Com certeza, pessoas que já foram atingidas por alguma fatalidade na vida, ou que já presenciaram coisas horrendas, se questionam. E buscar entender um Deus totalmente poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, que deixa ou que permite que essas coisas aconteçam, é um desafio. Por isso que a cada vez mais existem pessoas céticas, ateus que não creem em nenhuma força superior ou divina, pessoas que buscam filosofar em torno da origem do mal, da verdade sobre Deus, ou sobre a filosofia de vida a seguir. Então nós vamos buscar entender hoje alguns desses detalhes, mas eu quero lhe advertir que esse é um campo muito delicado e perigoso. Por quê? Porque as pessoas podem tomar qualquer rumo quando vão adentrar nesse tipo de questionamento. Eu não digo que isso não pode ser avaliado, que isso não pode ser, de certa forma, estudado. O que eu estou falando é que a própria Torá, ela diz que as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre.
E as coisas ocultas pertencem ao eterno. Pois bem, vamos avaliar algumas explicações para os mistérios da vida, do mal, do bem e do mal, os mistérios da natureza humana. Vamos entender um pouco. Eu vou aqui apresentar duas explicações básicas. A primeira de todas é que Deus é mau. Segundo o satanismo, o ateísmo, os céticos, o Criador é o causador de todos os males. E essa filosofia luciferiana, eles chamam o bem mal, o mal de bem, né? Lúcifer é bonzinho, Deus é mau. É basicamente isso. Eu tenho combatido aqui nesse canal, e principalmente seitas aqui do YouTube que foram iniciadas e foram desenvolvidas por indivíduos que se dizem porta-vozes da verdade. Começaram aí com várias filosofias, com vários canais, então se desenvolveram ao ponto de se tornar isso aí. Deus é o diabo, os profetas eram do diabo, e não sei o que, o Antigo Testamento é todo do diabo. Existe esse tipo de pensamento filosófico. Existe esse tipo de movimento aqui no YouTube. E eu já tenho alertado, inclusive, os seguidores desse sujeito, tem uma pessoa em particular, eu digo, cuidado com esse homem, corra dele, você está em perigo em cometer tantas blasfêmias, é temerário o caminho que você está tomando. Eu tenho advertido os seguidores dele e tenho combatido, tem inclusive um vídeo a respeito disso aqui, que é cuidado com a doutrina luciferiana. Só que hoje nós não vamos tratar da doutrina luciferiana, nós vamos tratar de uma nova modalidade sedutora de engano. Que segundo essa corrente, esse movimento que está aí agora, inclusive em canais de pessoas que saíram do sistema, inclusive se tratando de pessoas que estão buscando a excelência da verdade, né, um compromisso verdadeiro com o Criador e de forma orgânica, né? E estão adentrando nesse viés muito perigoso. Segundo eles, Deus é bom e mau. Isso é o que o misticismo prega, o ocultismo, e a filosofia agnóstica. E por agnosticismo se entende o quê? Pessoas que creem que existe sim uma divindade, mas que ela é responsável ou que ela não dá a mínima para o mundo. Ou que não se pode entender a divindade, ou não se pode dar explicações, né, para o que está relacionado ao espiritual, ou divino. Existe outra corrente parecida, né, você tira o A, né, que é um prefixo de negação, e deixa gnosticismo, que nós temos combatido também acirradamente nesse canal, nos nossos vídeos. Entenda o espírito do antimessias, né, nós fizemos as duas bestas recentemente, e fizemos outros vídeos mostrando como a base do anticristo é o gnosticismo, de gnose, de conhecimento oculto. Eles pregam que você pode sincretizar o conhecimento, as religiões, e que dentro dessa busca você tem algo secreto, algo escondido, uma revelação ao que está oculto, mas que precisa ser, que é desvendada por eles, por esse grupo fechado, por esse movimento. E isso, gente, é a base do misticismo e do ocultismo moderno. O gnosticismo é a corrente, esse movimento espiritual que João, ou Yohanan, no Apocalipse, ele atacou tanto nas suas cartas. O próprio Shaul, o Paulo, ele teve que lidar com os gnósticos, os gnósticos no início do século. Né? O conhecimento esotérico das coisas do Pai. Uma versão de como tudo teria se iniciado. Eu não sei se você já ouviu coisas como que a serpente teve relações com Eva, aí, entendeu? Aí isso deu origem a uma raça de seres humanos, ou que o mundo foi criado por éons. Toda uma linha filosófica estranha, esquisita, é um misticismo.
E você também tem a filosofia oriental, que é basicamente isso. Eles têm uma própria versão do pecado, do paraíso, a queda do homem, o mal, o bem, né? Nós vamos abordar as várias facetas desse tipo de pensamento, né? Então, para eles, o Criador causa todos os males e todas as coisas boas. É preciso dizer o seguinte, queridos, eu não estou aqui para atacar pessoas ou movimentos em particular, mas é a ideia em si. A ideia em si, a essência do perigo desse tipo de linha de raciocínio que está abarcando muitas pessoas até boas, que eu conheço. Pessoas boas que estão adentrando nesse campo e estão, infelizmente, fazendo parte de uma grande Babilônia filosófica. Veja bem, no gráfico você tem o campo agnóstico, mesclado com o campo teísta, mesclado com o campo ateísta e mesclado com o campo gnóstico. Ou seja, essas 4 filosofias, tanto teísta que crê em Deus, ou ateísta que não crê, ou agnóstico, que diz que existe um criador ou uma força superior, mas que é irresponsável, que deu as costas para o mundo, e que não pode ser totalmente compreendido por um só grupo, ou o gnosticismo, que diz que há um conhecimento secreto, sim, mas que ele é secreto, que ele deve ser sincrético, é uma babel de religiões, é um ocultismo, é um esoterismo. E tudo isso é o que rege o grande sistema babilônico de engano, com crenças, com conhecimento e com posições teológicas. Na verdade, tanto o ateu quanto o que é teísta, quanto o agnóstico como o gnóstico, eles estão juntos de alguma forma, tanto no agnosticismo teísta como o agnosticismo ateísta, ou o gnosticismo teísta ou o gnosticismo ateísta. Quando eu for explicando agora o que cada coisa representa, você vai começar a entender como você vê constantemente essas mensagens. Nós somos bombardeados constantemente em filmes, em sermões, em palestras, em todo tipo de programas, e YouTube, vídeos do YouTube, nós somos bombardeados por esse tipo de filosofia e você vai ver de onde eles partem desses princípios. Vamos falar da origem do mal. Será que Deus criou o diabo? Deus criou o mal? Ezequiel 28, 15 a 18 diz: perfeito eras nos teus caminhos. O contexto está falando do rei de Tiro e da cidade de Tiro, onde o Eterno ia executar o juízo. Só que o espírito que movia o rei de Tiro era Satã. O príncipe de Tiro era Satã. E aqui o profeta usa essa mesma linguagem para apontar para a queda de Lúcifer também, ou portador de luz do céu. Então vamos lá. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então veja bem, o Criador não fez Satã, não fez o diabo, não fez a serpente, não fez o dragão. O Criador fez um querubim perfeito. Ele foi criado sem mácula. Ele foi criado puro, leal. Só que houve um momento na caminhada dele que se achou iniquidade nele. A grande questão envolvendo a origem do mal é essa. Como aconteceu como nasceu essa iniquidade em Lúcifer? Essa que é a grande questão. Sim, você pode dizer assim, não, porque ele queria se exaltar, ele queria um monte de coisas, mas ainda assim não justifica essa essência ruim, essa coisa misteriosa que é o surgimento do mal no coração de Lúcifer. O que nós podemos entender, queridos, a partir desse texto é que o Criador não fez o diabo, ele fez um anjo perfeito. Só que a Escritura diz que até que foi achado iniquidade nele. Algo estranho à natureza celeste, ao universo,
ao próprio Criador, algo estranho, algo que não estava no plano do Criador para suas criaturas, os anjos. Não estava nos planos do Criador isso. Como alguns satanistas ou ateus acham, né? Que Deus estava entediado e queria se divertir com uma grande saga entre o bem e o mal. Não é isso. Simplesmente é algo que não pode ser explicado, é algo injustificável, como é estupro, incesto, assassinato, crimes horrendos e coisas indizíveis que acontecem no mundo. Não há justificativa para isso, não há razão de ser. Assim como a própria origem do mal. A Escritura diz que na multiplicação do teu comércio encheram o teu centro de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Eloá e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Veja, o princípio do mal tem a ver, não justifica, mas tem a ver com ambição, multiplicação do teu comércio. Encheram o teu centro de violência. A ambição levou à violência. Portanto, ele pecou, transgrediu a lei do Altíssimo. Aí, por isso te lancei profanado do monte de Eloá, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Novamente, o orgulho, ao se admirar da sua própria beleza, o levou a pecar. Só que isso não justifica também. Esse foi um ponto que levou ao pecado, mas isso não justifica também. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Ezequiel 28. Agora, muito importante compreender isso, queridos. Quando as pessoas se colocam como mestres sobre as outras, como paladinos da verdade absoluta, como únicos detentores da revelação, como únicos instrumentos do Criador perante todos, há um perigo muito grande, porque isso é a base, é o início do pecado, é o início do mal, é o início de Lúcifer. Tudo isso pode ser resumido em uma coisa: os vossos pecados causam separação entre mim e vós. Ou seja, quando Lúcifer nutriu esses atributos no coração dele, ele se afastou do Criador. A ausência do Criador é o quê? É violência, é pecado, é trevas, é ocultismo, é misticismo, é inveja, ambição, é ignorância, é sofrimento, morte, dor, tudo de ruim, tudo de negativo. É simplesmente a ausência do Criador. Então, como podem esses mestres e doutores estarem ensinando que isso vem do Criador? Que estas coisas são oriundas da própria essência do Criador, se tudo isso representa a ausência dele. Conforme Isaías 59, 1 em diante diz: os vossos pecados causam separação entre mim e vós. Como Lúcifer se separou do Criador, e ele desenvolveu assassinato, mentira, ambição, egoísmo, inveja. Então vamos lá entender. Agora nós chegamos à grande questão. Por que então que existem textos como Isaías 45, onde o Criador afirma ter criado o mal? Mas vamos entender agora isso, queridos, porque o que acontece? As pessoas leem um verso apenas, fora de um grande contexto, e perdem o significado real das coisas. Como é muito perigoso, e nós já sabemos,
você estudar a Bíblia isoladamente do seu contexto ou assimilar ensinamentos de profetas e doutores que apenas te dão uma migalha sem apresentar duas ou mais testemunhas para embasar um conceito. Então, o texto aqui diz assim, ó: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio a calamidade. Eu, Yahweh, faço coisas. Eu assisti um vídeo de um camarada místico e ele disse, olha, Deus criou tudo. Ele disse que perguntou para um padre lá, uma pessoa da família dele. Deus criou tudo? O sujeito disse, sim, ele criou tudo. Então ele é o autor do mal, o autor da morte, o autor da fome, da miséria, do sofrimento. Não é isso? As pessoas partem desse tipo de conclusão baseadas em uma falsa premissa. Vamos entender aqui. Verso 5 diz assim: eu sou Yahweh, e não há outro. Fora de mim não há Eloá. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou Yahweh e não há outro. Aí é onde chega aquele texto. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio a calamidade. Eu, Yahweh, faço todas estas coisas. O que esse contexto implica? Que o Eterno, ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive o próprio mal, as próprias trevas. Que se você desse o crédito a Satã pela a criação do mal, ou o surgimento do pecado, né, e das trevas, você iria dizer o quê? Que Satã é Deus. Porque ele criou algo. Mas Satã não cria nada. Ele pode inventar. Ele pode simplesmente imitar. Mas ele não cria nada. Então o Criador se coloca como inteiramente responsável por aquilo que ele permitiu. E nós já vamos falar por que o Criador permitiu o sofrimento, permitiu o pecado, permitiu Satã, permitiu a morte, permitiu a desgraça no mundo. Ele diz no verso 8, destilai os céus dessas alturas e as nuvens, abra-se a terra, produza a salvação e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, Yahweh, as criei. Então, aí o que eles dizem? Existe uma ambiguidade aqui. O Criador é tanto bom como o mal. Ele cria o mal e cria o bem. Se eu afirmar que o Criador é o autor do mal e que há trevas nele e que há mal no Criador, eu estou dizendo, então, na verdade, que ele é o diabo também. E isso é o ensinamento que alguns movimentos estão preconizando na internet, dizendo que o próprio Deus é diabo também. Você entendeu? Tudo começa em pervertendo as coisas do Criador. Tal coisa é do diabo. Os profetas eram do diabo. A Torá era do diabo. Aí eles entram mais fundo ainda em dizer, não, na verdade é tudo de Deus. E Deus é o diabo também. Isso é satanismo, porque eles estão, na verdade, dando um ensinamento invertido. Eles estão divulgando Satã no ensinamento deles. E eles estão dando glória a Satã como autor do mal. E eles estão, na verdade, divulgando o satanismo, o luciferianismo, inconscientemente, mas pensando estar falando de quem? Do Criador, de Deus. É muito perigoso isso. Aí ele diz, ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou, que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Então, queridos, o que está implicado em Isaías 45 é que o Criador assume aquilo que permite. Já que ele é o autor da vida, e ele criou Lúcifer, veja bem, vou repetir. O Criador fez Lúcifer. Ele não fez o diabo, Satã, o dragão, a serpente. Ele criou Lúcifer, um querubim alado de 4 asas, perfeito, cobridor da sua glória, ao redor do seu trono. Ele não fez o mal. Novamente, então qual a explicação para o surgimento do mal? Não há justificativa.
não há razão de ser. Vamos lá. É simplesmente a ausência do Criador. A ausência de luz é trevas. A ausência do bem é o mal. A ausência do conhecimento é ignorância. Só isso. Então, por que eu critio? E essa é uma parte que nos toca assim na Escritura. Nós vamos falar agora de uma coisa chamada livre-arbítrio. Liberdade de pensamento, liberdade de escolha. E ordenou Yahweh, Eloá o homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos entender um pouco. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? O Criador fez essa árvore? O Criador é o autor do bem e do mal? Não, senhores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é um fruto, ela é parte do descobrimento de Satã, do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é, na verdade, a doutrina luciferiana que estão divulgando na internet nesse exato momento. E que está se tornando tão popular. E lógico, vai abarcar muita gente, porque o esoterismo fascina, o ocultismo, a cabala, entendeu? O esoterismo fascina, todo esse lado oculto, né, de ocultismo, de coisas místicas, isso fascina uma parte do ser humano. Né? É o seu lado espiritual, isso fascina. Então as pessoas estão inclinadas a aceitar esse tipo de ensinamento e até perverter e desvirtuar, dizendo que é do próprio Criador. É muito simples para o homem se ser seduzido, como Eva foi seduzida, ó, sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. O que Satã alegou? Que Deus tem conhecimento do bem e do mal. Que Deus é bom e mal ao mesmo tempo. Então, ao conhecer o bem e o mal, você vai evoluir. E diga-se de passagem, isso é tão perigoso porque desconecta a necessidade do pecador do Criador. Porque ele pode evoluir por si mesmo só por meio do conhecimento. Como então eu preciso de um Criador, de um Messias para me perdoar os pecados? Porque eu posso evoluir? É só adquirir conhecimento, comprar livros de Cabala, de Zohar, de esoterismo, de ajuda psicológica, autoajuda, livros de autoajuda, pronto. Se o conhecimento está dentro de mim, se a resposta está dentro de mim, eu não preciso de Deus, não preciso de Messias nenhum. É só eu comprar esses lixos que tem aos montes aí, ou consumir vídeos de lixos como esse, que estão na internet, que eu vou evoluir. Aí, exatamente, buscar o bem, buscar a verdade, buscar a justiça, buscar o Criador, se santificar, não conhecer o mal. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, o Criador, queridos, ele não criou a... Ela é um fruto da expulsão de Lúcifer aqui na Terra, então ele veio parar aqui e com ele houve o surgimento dessa árvore do bem e do mal no jardim. O que o Criador fez no jardim foi a árvore da vida. O Criador não fez a árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal. Foi a árvore da vida. Tanto é que esta mesma árvore da vida vai estar na nova terra. E dá 12 frutos, um a cada mês, um fruto diferente a cada mês, e das nações, até suas folhas, têm propriedades de cura. Ele disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a morte é algo estranho para o Criador. A morte é a ausência da vida, a ausência da luz, a ausência do ruach, do fôlego, do sopro, do espírito do Criador, do alento. Onde nós chegamos na questão, querido, já que o Criador ele não é o autor do mal, por assim dizer, né? Ele assume essa responsabilidade, mas ele não foi o criador do mal. Como entender, então, a natureza do Criador em relação ao mal? 1 Coríntios 14, 20, isso daria um tema em si próprio, mas eu vou resumir.
Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Shaul, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre a necessidade de nós nos despojarmos de toda malícia, toda maldade, toda hipocrisia, toda ardilosidade, sagacidade, e nos revestirmos de entendimento, de maturidade, de uma percepção madura das coisas. Por exemplo, eu vou resumir, eu vou sintetizar a natureza do Criador nessa palavra, nessa frase. Deus é uma criança, senhores. Deus é uma criança. Deus é uma criança pura na sua pureza, na sua simplicidade, na sua inocência, na sua natureza santa. Ele é uma criança. Deus é uma criancinha. Por isso que o Messias diz, ó, se vocês não se tornarem como esta criança, vocês nunca herdarão o reino dos céus. Porque uma criança é o quê? Pura. Ela não é egoísta. Ela perdoa facilmente, esquece também facilmente. São coisas boas que o Criador tem na natureza dele. Ele é puro, santo. Agora, ao mesmo tempo que o Criador é puro e santo, e que nós devemos seguir o exemplo dele, de quem ele é, que devemos ser puro, santo, sem malícia, sem hipocrisia, maldade, devemos ser desapegados das coisas materiais, devemos ser simples. Ao mesmo tempo que nós devemos ter todos esses atributos infantis do Criador, nós devemos também ter a maturidade e o entendimento do Criador. Ou seja, eu posso muito bem ser maduro o suficiente para saber quando estão tentando me enganar, ou quando algo tem duplo sentido, ou quando algo é impuro, mas sem, no entanto, me contaminar com essas coisas. Eu posso entender o que é perversidade, o que é imoralidade, o que é pornografia, mas sem participar dessas coisas. Eu posso entender o que é o mundo das drogas, saber que é ruim, saber que é viciante, é aprisionador, é degradante, mas, no entanto, eu não preciso ir numa bocada, não preciso injetar nas minhas veias, não preciso fumar alguma pedra para saber de tudo isso. Isso é maturidade, entendimento. É isso que o Evangelho, as boas novas nos ensinam. Sede meninos, sede meninos na malícia, na maldade, e adultos no entendimento. 1 Coríntios 14, 20. Eu espero que você tenha compreendido, querido. Porque da próxima vez que algum mestre, algum líder, algum youtuber estiver ensinando aí que o Criador é mal, inerente, o mal é inerente ao Criador, que o Criador é o autor do mal, que o Criador tem 72 forças malignas, tem espíritos malignos, isso e aquilo, você vai saber a verdade. Que ele não é autor de nada disso, mas que ele permite, que ele é soberano. Todo o mal que é feito por parte de entidades ruins no mundo, de demônios, é permitido por ele primeiro, e passar pelo crivo dele. E ele não é autor de nada disso, e ele não possui nada disso. E por isso que vem a grande pergunta, a grande questão, daqui a pouco nós vamos colocar, se o Criador é mau. Bom, vamos falar do literal e simbólico. Eu tenho observado desde quando o movimento do YouTube cresceu e os movimentos de desigrejados e até os primeiros que começaram a falar dessa coisa, não vou citar nomes, claro, eu tenho notado que eles têm uma tendência de inverter as coisas. Tudo que é literal, eles dizem que é simbólico, e tudo que é simbólico, eles dizem que é literal. E até nós que viemos do sistema religioso, nós somos inclinados a pegar o que é conveniente e dizer que é literal, e a descartar o que é inconveniente e dizer que era simbólico também. É isso que a religião faz. Mas bem, o que a Escritura diz? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do
12, Isaías 5:20. Esse texto de Isaías, nós utilizamos várias vezes para falar desse grupo da internet que está dizendo que Deus é o diabo no Antigo Testamento, que os profetas eram anjos de luz, travestidos, eram demônios, era o diabo transformado em anjo de luz, e dizer que a Torá era do diabo, e um monte de besteiras e burrices que eles ensinam. E aí, até esse ponto dá para entender, essa inversão de valores, de papéis. Mas o que está acontecendo agora? Eles estão ensinando que Deus é luz e trevas ao mesmo tempo. Ele é bom e mal ao mesmo tempo. Bom e mal ao mesmo tempo. Por isso que também o apóstolo Kefa, ou Pedro, diz, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, é muito perigoso quando se utiliza textos bíblicos para embasar uma doutrina, e especialmente essa doutrina dualista que está sendo ensinada aí. É mais perigoso ainda e o juízo vai ser bem maior, porque esse é um campo de mistérios que nós podemos ir até certo ponto, até aquilo que está revelado. Nós não podemos adentrar em um mundo místico, em uma especulação transcendental, metafísica, além do físico, além do plano físico. Escritos de homens falíveis, né? Líderes religiosos ou líderes youtubianos. É muito perigoso, queridos, ir pela cabeça de alguém. Já dizia no Nordeste que quem vai pela cabeça dos outros é o piolho. É ele que vai pela cabeça dos outros. Aí alguém pode dizer, e você aqui não tem seguidores? Não, nós temos um grupo de irmãos que amam o Criador e amam a palavra dele. E estudamos juntos, só isso. A história da Maria vai com as outras. Eu vi cada aberrações ultimamente nesse YouTube, que não falta mais nada, praticamente. Eu acho que não falta mais nada, não. Se perverter as coisas do Pai e de colocar coisas como Pedro escreveu, para sua própria perdição, e engana os indoutos e inconstantes para sua própria perdição. Então é muito perigoso, queridos, você entrar nesse campo de entendimento. Agora, a pergunta é, o Criador tem maldade? Sim, porque eu já ouvi pessoas dizendo que ele é mal para quem é mal, ele é bom para quem é bom. É mal? Peraí, o Criador é mal para quem é mal? Deus é vingativo? Outra pergunta plausível que pode ser feita. Deus é vingador, vingativo? Deus mata? É outra coisa também que muitos ateus perguntam, muitas pessoas se questionam. Deus é assassino? Deus mata? Vamos lá. Nós temos que, praticamente, no meio dessa Babilônia de filosofias, nós temos que funcionar como advogado do Criador. Né? Defender o caráter dele. Ou seja, como Deus é assassino, se ele é o autor e o doador da vida. Se ele deu algo para alguém, é porque é dele. Se ele tira algo de alguém, ele tem todo o direito disso, porque é dele. Não pertence. A nossa vida não pertence a nós. Nós somos comprados por bom preço. Nós somos dele por duas vezes. Primeiro, por concepção, por criação, e por redenção. Então, quando, por exemplo, o Criador julga na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, né, que narra os juízos de forma direta, de forma cabal, é porque o Criador tem todo esse direito. Se ele tira 2.000 vidas, é dele a vida, então ele tira. Se ele ordena o extermínio de uma certa classe de filhos de demônios, ou Néfilins, ou gigantes, como havia lá em Canaã, ele tem todo o direito. Porque ele é o autor da vida, ele deu o fôlego. Então, se ele mandou lá exterminar aqueles povos pagãos, assassinos, perversos, ele tem esse direito, é dele. Ele está requerendo o que é dele de volta.
Agora, será que Deus tem maldade? Será que ele envia espíritos de engano? Ele vinga, ele se vinga. Por que que em várias situações na Bíblia, pessoas que fizeram pouca coisa, pequenas coisas, foram imediatamente fulminadas? Como, por exemplo, Ofni e Finés, os filhos de Arão, que ofereceram fogo estranho e foram fulminados na hora. Como Uzá, que quando a arca foi caindo, ele tocou na arca e foi fulminado na hora. Como lá o profeta que foi ordenado ir para casa direto, não parasse por nada, ele então vai e desobedeceu e um leão devorou ele. Por que tudo isso? Porque simplesmente Eva mordeu um fruto e foi expulso do paraíso com Adão, juntos. Pelo simples ato de morder uma fruta? Não, senhores. Pelo simples ato de desobedecer à lei do Altíssimo. Uma lei que foi feita para a própria proteção e segurança da humanidade. Um bem dado para toda a humanidade. E que, se desacatado, que se for quebrado, redunda em morte. O que é pecado? É a transgressão da lei. E o que é a morte? Senão o aguilhão do pecado. O que é o aguilhão do pecado? É uma picada. Representa o veneno. O pecado tem um veneno, senhores. Ele é como um escorpião, ele é como uma cobra, que é sorrateira, é atraente, como foi lá no Éden, mas que redunda em morte. Ele tem veneno nele. Então, quando o Criador advertiu o homem, e ele está plenamente consciente do bem e do mal, do que é certo e do que é errado, do mandamento do Criador, e ele desacata, desobedece, o resultado é morte. Então, quem causa isso, senão o homem a si próprio? O homem é que se destrói. O homem traz sobre si condenação. Não é o Criador. O Criador não se afasta de ninguém, o Criador não rejeita ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele ama a tal ponto de buscar, de ir em busca, de lutar, de gemer, de suplicar pela salvação do homem. Ele não se alegra na morte do ímpio, mas senão que ele se arrependa e busque a ele. Que deixe seu mau caminho, se arrependa, que viva, não que morra. Em 1 João 1, versos 5 a 7 diz: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que ouvimos de quem? Do Messias. O Messias pregou que Eloá, o Pai, Yahweh, é luz, é a Or no hebraico, é a Or. Ele é luz e não há nele trevas nenhumas. Agora está muito claro. Agora eu aprendi. E você deve ter aprendido. Existe trevas no Criador? Não. Não há nele trevas nenhumas. Existe maldade no Criador? Não. Só há bondade nele. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a emet, a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Yeshua HaMashiach, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se andarmos na luz, não em ambiguidade, não em dualidade, mas se nós andarmos na luz, se permanecermos no bem, na justiça, na verdade, aí sim temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Yeshua HaMashiach, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Aliás, eu tenho que deixar claro que na teologia evangélica, por exemplo, o sujeito ensina que, os líderes ensinam, né, que você não, é impossível ser santo, ou que você possa obedecer os mandamentos do Pai, andar em conformidade com os mandamentos. O que é uma grande mentira. Porque todo aquele que permanece no Pai, ou no Messias, não peca. 1 João 3 diz isso. Ou seja, se acontecer do sujeito andar em trevas, é porque ele está em plenas trevas em determinado momento da vida dele. Quando há arrependimento genuíno, que é o arrependimento de não se arrepender mais, 2 Coríntios 7, verso 10, aí sim, ele anda em plena luz. Por isso que o Apocalipse diz que aquele que for santo continue se santificando. Quem for injusto, continue praticando
injustiça. Eu não posso andar em justiça e injustiça ao mesmo tempo. Eu não posso andar em luz e trevas ao mesmo tempo. Isso é satânico. Isso é nova era. Isso é Illuminati. Isso é ocultista, meus irmãos. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Agora a responsabilidade pesa sobre nós. A nossa purificação é tal qual a do Pai. Que todo que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nossa meta é santidade, nossa meta é pureza. Mesmo que nós ainda não estejamos lá, porque todos nós estamos ainda num processo de aprendizado e de crescimento espiritual, que é diferente de evolução, né? Onde o sujeito evolui por si próprio, a partir dos seus méritos, a partir da sua busca individual, mas com a comunhão com o Pai e com o Filho, nós vamos desenvolver essa santidade, essa pureza e, por fim, a salvação das nossas almas. É em conformidade com a palavra, com a Torá, em conformidade com o testemunho do Mashiach, com a vida que ele viveu e com a mediação e o poder que ele nos oferece hoje lá na intercessão onde ele está ao lado do Pai no santuário celeste. Então, queridos, o Criador nenhuma. Agora, então, quem é o verdadeiro autor do mal? Sobre quem recai a responsabilidade do sofrimento, da dor, da morte, da desgraça, da calamidade, dos desastres, de tudo que é obscuro, negativo e vil? Sobre quem recai? Mateus 13 tem uma parábola que ilustra todo o tempo de pecado e a história da redenção da terra. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, uma parábola é uma alegoria, uma história que ilustra algumas verdades. O reino dos céus é semelhante, então veja, ele está comparando o reino dos céus a um homem que semeia a boa semente no seu campo, ao agricultor que plantou uma boa semente. Mas, uma conjunção coordenativa adversativa, né? Ela se contrapõe à boa semente que esse agricultor plantou no seu campo, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo uma boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, isso aqui, no caso, é o Criador falando. Um inimigo é quem fez isso. Então veja bem, embora o Criador tome para si a responsabilidade daquilo que ele permite, no final das contas, quem vai ser o responsável, quem vai tomar sobre si a culpa e a autoria e a responsabilidade sobre a maldade é Satã. O inimigo é quem fez isso. Ele quem criou a morte, ele que causou a morte, ele causou o pecado, ele que causou o sofrimento, ele quem causou a desgraça, o malfazejo, o desastre e toda sorte de males que existem. Ele é o autor do mal. Ele é quem é realmente o devido responsável por tudo isso, já que, como explicamos, que o Criador não criou isso diretamente. Ele assume essa responsabilidade porque talvez ele queira dizer que indiretamente ele permitiu. Então ele se coloca soberano sobre tudo e todos. Mas o nosso adversário vai ser responsabilizado. Queridos, existe algum bem em nós? A nova era ensina que Deus está em você, que você é Deus. Livros de autoajuda e toda sorte de mensagens e técnicas de persuasão humana massageiam o ego das pessoas para dizer que elas são algo que na verdade não são.
E lógico que a sedução desses ensinos e desses mestres vem por meio desse discurso bonito, que você vai evoluir, que você vai alcançar um patamar onde outros não vão alcançar. Ou seja, quando você adentra numa sociedade secreta, ou numa seita, ou num grupo desses virtual da internet, e você começa como um casulo, ou um iniciado, ou um aprendiz, ou começa como uma espécie de protótipo, né? Alguma coisa que vai evoluir, que vai se transformar em algo superior às demais pessoas. Esse é o discurso sedutor que eles usam para dizer que existe um bem inato no ser humano. O que quer dizer isso? Toda a filosofia oriental é baseada nisso, que o ser humano tem o yin e yang, tem o bem e o mal dentro de si. Até o símbolo da medicina, o símbolo da justiça, o símbolo da educação, o símbolo de todo o sistema que está aí, ele é dualista. Ele preconiza a convivência mútua do bem e do mal. São forças que são contrárias, se atacam ou se destroem, mas que também evoluem, traz ordem. O caos, a ordem por meio do caos. É onde outro ponto filosófico deles. O caos é bom. A destruição é boa porque vai produzir a ordem, vai restaurar, vai evoluir. Bom, será que nós temos o bem dentro de nós? Será que nós podemos evoluir por nós mesmos? Será que existe um Deus em nós? Jó 14:4. Quem do imundo tirará o puro? Resposta: ninguém. Nós somos imundos, senhores. Não pode se tirar nada puro de dentro do imundo. Todo esforço para produzir boas obras, ou para evoluir, ou para melhorar por si próprios, vai redundar em fracasso. Você vai cair, vai cair. Por isso que muita gente diz assim, esse ano eu vou prometer, vou fazer uma resolução que não vou fumar. E continua fumando. Esse ano eu vou fazer uma resolução que eu não vou mais trair. E continua traindo. Por quê? Porque não há força nenhuma no ser humano. Porventura pode o etíope, aquele africano bem moreno, bem escuro de pele, ele pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Ou seja, você não pode mudar a si mesmo. Todo esforço, você pode se educar nas melhores escolas, melhores faculdades, você pode adquirir todos os bens do mundo, todo o dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar, pode fazer todas as plásticas que você puder pagar, mas nada disso vai mudar o coração. É preciso um poder superior, é preciso a manifestação do Eterno na sua vida, em comunhão, na palavra, em oração, em louvor, em testificar, em fazer o bem ao próximo. É preciso a manifestação dele para que tudo isso de bom ocorra na sua vida. É preciso o Messias ser o caminho para o Pai, para que você alcance. Por isso que a filosofia oriental e mística dualista, ela é anticristã, ela é contra o Messias. Por isso que isso é o poder do anti-Messias. Porque ele vai vir salvar a humanidade e vai dizer para as pessoas que elas também são o cara. Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por mais forças de vontade e boas intenções que as pessoas tenham, elas não conseguem fazer o bem por si próprias. Isso é fato. Isaías 64,6, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades com o vento nos arrebatam. No fim das contas, nós simplesmente temos fezes, urina, suor e sangue dentro de nós, senhores. Não passa disso. É preciso um novo coração, é uma aliança com o Criador, para que ele coloque dentro de nós um novo espírito, renove nosso espírito, põe um novo coração, de carne, suave, um coração mole para aceitar a sua direção. Fé versus desconfiança. Querido, corra de pessoas que ficam questionando o Criador. Corra disso. Porque no Ahavá, no amor, não há temor. Antes, o perfeito Ahavá lança fora o temor. O perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme
não é perfeito em Ahavá. Quem anda confiança com o Eterno, quem duvida, quem anda pondo em xeque as suas decisões, as suas manifestações na humanidade, queridos, não ama o Criador. Essa que é a verdade. Você lembra da história de Bartimeu, o cego, que ele ouve falar do Messias, as pessoas estão empurrando ele, estão impedindo ele de chegar até o Messias, mas ele dá um salto de fé. A gente chama em inglês a leap of faith, né? Um salto de fé. E ele pula, ele pula sabendo que o mestre iria segurá-lo, agarrá-lo nas suas mãos. Ele se joga, sem saber, ele sem se importar com as consequências, se ele ia se estrubicar no chão, se ele ia se machucar, se ele ia dar com os dentes no calçamento. Ele se salta e se joga para que o Messias o segure. É assim, a nossa fé deve ser construída nisso. Em confiança. Sem desconfiança, sem questionar, sem duvidar da palavra. Tiago diz que um homem dobro é inconstante em todos os seus caminhos. E tudo que vem da falta de fé é pecado. Queridos, está diante de você o poder da escolha. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir a Yahuá, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Cabe a você que está assistindo esse vídeo. Se você quer seguir fulano, beltrano, escrano da internet, fique à vontade. Tome então a pílula vermelha. Se você quer então seguir os ensinamentos teosóficos de Helena Blavatsky, fique à vontade. Se você quer seguir a filosofia indiana, de Confúcio, de Maomé, fique à vontade. Se você quer seguir ensinos cabalistas, esotéricos, místicos, se você quer entrar para a maçonaria, fique à vontade. Porém, eu e a minha casa serviremos a Yahuá. Queridos, cuidado com o misticismo. Tende cuidado. Shaul Rachalia disse, tende cuidado. Presa sua, dependente, ali preso, ali sujigado, sujeito àquele mestre, àquela doutrina, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Yahushua. Tá aí, ó, Talmud, Cabala, Zohar, Sociedade Teosófica, Maçonaria, Sociedades Secretas, Nova Era, Ocultismo, Judaísmo, sionista, tudo isso tá aí para você. Só que Shaul diz, ó, cuidado. São rudimentos do mundo, é tradição de homens. Isso não está na palavra. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Yahuá, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Eloá e levando cativo o entendimento à obediência do Machia, Yeshua. Há muito a ser dito, queridos, mas nós poderíamos sintetizar essa mensagem da seguinte forma. Corra de misticismo, de ocultismo, de filosofias e tradição de homens, coisas que não estão na palavra. Tem muita gente caindo aí. Começou bem, viu? Começou bonitinho. Ai, eu amo a palavra do Criador, eu amo as escrituras, é porque aqui nós vamos defender sempre a verdade da Bíblia e não sei o que. Começou bonitinho, mas hoje está aí, caindo aos montes. O diabo está arrastando de rodo aí gente que não está mais fundamentada na palavra, na escritura, na Torá, nos profetas, no testemunho de Machia. Que o Eterno tenha misericórdia de nós também e nos sustente pela sua recede, a sua graça. Shalom a todos, queridos. Até um próximo hangout, se o Criador permitir.